Vamos tratar aqui do módulo 4, que vai discutir os temas empresa, trabalho e processo produtivo. Dentro da proposta da disciplina, em que estamos discutindo os conceitos básicos da sociologia aplicada à administração e, ao mesmo tempo, como coloca a ementa, discutindo os impactos do processo de globalização na situação atual em que vivemos, alguns temas foram selecionados para podermos discutir com um pouco mais de detalhes os impactos das transformações sociais que estamos vivendo na passagem do século XX para o século XXI e que nos afetam hoje em dia e muito provavelmente estarão na ordem do dia para debate e reflexão nas próximas décadas. Entre esses temas, a discussão sobre a relação entre trabalho, empresas e o processo produtivo com certeza vai permanecer como um tema central, porque a vida das pessoas no dia a dia está diretamente relacionada e afetada pela forma como se organizam os processos produtivos, as atividades econômicas, as empresas, a atividade rural, extrativa, industrial, tudo isso organiza a nossa vida. Nós estamos aqui estudando, nos preparando exatamente para poder ter uma nova inserção no mercado de trabalho. Portanto, estamos determinando o tempo da nossa vida exatamente em função das mudanças que o próprio mercado de trabalho criou nos últimos anos. Vamos entender um pouco essa discussão. Ela é uma discussão que tem uma repercussão teórica também muito grande para várias áreas do conhecimento, na economia, sociologia, geografia, administração, ou seja, a centralidade do trabalho, a propriedade dos meios de produção, as formas de dinamizar as relações de mercado, ocupam boa parte da reflexão teórica, conceitual nessas disciplinas desde o século XIX e também a vida prática das pessoas, como dissemos anteriormente. Então nós vamos ver aqui, usando o texto do Giddens como base, vamos ver alguns conceitos que são necessários para a gente entender o debate que se formou e a compreensão que os intelectuais, as pessoas que pensam a questão social, econômica, política do mundo vêm colocando. São conceitos que transitam ali entre várias correntes, pessoas que são contra, a favor, mas que com certeza são conceitos que estão no meio de um debate sobre o processo de transformação econômica, social e política relacionado à relação entre trabalho, empresa e vida econômica. Esses conceitos são, por exemplo, Fordismo, reestruturação produtiva, que tem a ver com o debate sobre a precarização do trabalho, a relação entre tecnologias e a expansão das empresas transnacionais, a formação das empresas novas, das startups, e um tema consequente desse, que tem um impacto muito grande na Europa e nos Estados Unidos, também repercute aqui no Brasil, mas não com tanta força como lá na Europa, que é a relação entre migração e trabalho, ou seja, trabalhadores migrantes entrando no mercado de trabalho doméstico local dos países, e isso criando uma tensão muito grande, inclusive com as mudanças políticas de postura, discurso e intenção de voto no eleitorado que nós estamos assistindo agora. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso na aula do módulo 4. Para dar orientação a essa discussão, nós vamos usar como base o texto Sociologia do Giddens, o capítulo 13, Trabalho e Vida Econômica. Esses áudios que estamos preparando para vocês têm como objetivo orientar e auxiliar a leitura desse texto básico, que é o capítulo 13. Então nós vamos tentar destacar aqui na leitura quais são os eixos, os principais elementos que estamos tratando nesse
nesse módulo e que o texto pode nos ajudar. A discussão, então, do módulo 4 é sobre empresas, trabalho e processo produtivo. O texto base, que vai nos ajudar a dar um panorama geral sobre isso, tanto conceitual como com algumas informações mostrando como esse problema se transformou na passagem do século XX para o século XXI, vai ser então o capítulo 13 do Giddens, e vamos começar a fazer uma leitura desse texto, especificamente do texto, com esses áudios. Na aula, nós vamos fazer uma reflexão um pouco mais ampla, usando o texto como base, mas discutindo alguns fatos, alguns elementos que vão nos remeter a uma compreensão mais ampla dos processos de transformação social com dados e fatos. Certo? Então, vamos, próximo áudio, começar a leitura do capítulo 13 do Giddens, Trabalho e Vida Econômica.